Fatos sombrios que talvez arruinem nossa infância. Doutor seus perpétuos estereótipos racistas. O mais recente ícone da infância a ser mimado pelo próprio preconceito é mundialmente famoso autor infantil Dr. Seuss, o escritor cujo nome verdadeiro é Theodore Seuss. Jace é amado por seus clássicos como Orton, o elefante, o Grinch, o gato, foto, mas sistemas escolares e programas de leitura estão se afastando de seu trabalho depois que vários de seus desenhos racistas e ofensivos causaram um escândalo. Em 2021, até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou de fora a menção do famoso autor do Dia de Leitura da América, que aconteceu anualmente no aniversário do Dr. Seuss, em 2 de março, encerrando assim uma tradição presidencial que durava quase 20 anos. Dr. Seuss e perpetuou estereótipos racistas. Inúmeros estudos do trabalho do Dr. Seuss encontraram estereótipos racistas negativos de asiáticos e afro-americanos e até encontraram provas de que o gato é baseado em uma exibição blackface. Monteiro Lobato era racista. O criador do sítio do Pica-Pau Amarelo era racista, como revelou um estudo publicado em 2013. O escritor era amigo dos médicos Renan Kell e Arthur Nell, que difundiram o conceito de eugenia no país e foi até membro da Sociedade Eugênica de São Paulo. Num trecho de uma carta a Neve, Lobato defende a fundação de um Ku Klux Klan brasileiro. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivemos aí uma defesa desta ordem que mantém o negro em seu lugar e estaríamos hoje livres de pestes da imprensa carioca. Elmo é supostamente um verme. Vários homens acusaram Kevin Kline, o dublador de Elmo na versão original de Vira Sésamo, de abusar sexualmente deles enquanto eram menores de idade, alegando que ele usou sua posição única para atingir crianças. Elmo é supostamente um verme. Kline se demitiu após 28 anos quando as alegações vieram à tona, mas o juiz rejeitou o caso no ano seguinte porque as alegações foram feitas fora do Estatuto de Limitações do Estado. O diretor da escola de Curtindo a Vida Adoidado é um assediador. O ator Jefferson Jones não constentou ter pago um garoto de 14 anos para posar para foto sexualmente explícita em 2003. Ele recebeu liberdade condicional como pena e entrou no cadastro americano de agressores sexuais. Flipper tirou a própria vida. Golfinhos são criaturas incrivelmente inteligentes e mantê-lo em confinamento para filmar pode ter um enorme preço. Cat, um dos golfinhos que estreou a série de TV Flipper, teria se matado devido às condições de seu cativeiro. Roald Dahl, amado autor ousado antissemita. O amado autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate admitiu que era antissemita. Ele disse em 1983: há uma característica no caráter judeu que provoca animosidade. Mesmo um fétido como Hitler não escolheu eles para implicar sem motivo. Duke, em Busca do Vale Encantado, morreu antes do filme. Duke Barcy, de 10 anos, a voz original de Buck, foi morto ao lado da mãe pelo pai num assassinato seguido de suicídio. Ela não viveu para ver o lançamento do clássico animado. O diretor de Energia Pura é um criminoso sexual condenado.
Victor Salva dirigiu o filme produzido pela Disney depois de ter sido condenado por abusar sexualmente de um ator mirim de 12 anos com quem já havia trabalhado antes. Ele cumpriu 15 meses de sua sentença de 3 anos. O diretor da Energia Pura é um criminoso sexual condenado. Quando pressionado com perguntas, funcionários da Disney relataram que só tinham descoberto a condenação após o início da produção e enfatizaram que não havia menores do set. Victor Salva ainda aproveitou uma carreira depois com a franquia Olhos Famintos. Os dois Coreys sofreram. Dois dos autores mais legais dos anos 80 foram Corey Feldman e Corey Haim de Os Garotos Perdidos, mas no livro de memórias de Feldman, Corey Grape, ele escreveu que tanto ele quanto Haim recebiam drogas e foram abusados sexualmente por homens mais velhos durante as filmagens. A história de A Bela Adormecida é muito mais sombria. A história de Giambattista Balice, de 1634, Sol, Lua, Itália, inspirou Charles Perrault, que então inspirou a Disney, mas no conto original, um rei agride sexualmente uma moça inconsciente e depois vai embora. Ela só acorda depois de dar luz gêmeos. O rei retorna e eles se apaixonaram. A história de A Bela Adormecida é muito mais sombria, mas isso não é o pior. A esposa do rei descobre e tenta matar os gêmeos, dá seus corpos cozidos ao rei e queimar a Bela Adormecida na fogueira. De alguma forma, no entanto, tudo termina com um felizes para sempre para o rei, seus gêmeos e a mãe das crianças. O leão covarde usava uma pele de leão de verdade. Num esforço de fazer os mágicos de Oz parecer o mais real possível, o figurinista usou uma pele de leão real para o traje de leão covarde, Bearlac. A peruca e a juba também eram feitos de cabelos humanos. O diretor de Mágico de Oz pode ter sido um simpatizante nazista. Há rumores e uma citação da atriz Anne Rivero indicando que Victor Fleming era um simpatizante nazista ou violentamente pró-nazi, como Rivero disse. Chapeuzinho Vermelho era originalmente um canibal. No texto original de Chapeuzinho Vermelho, o autor Charles Perrault escreveu que o lobo força a personagem principal a comer a sua própria avó e então faz ela tirar a roupa para ir para a cama com ele. Pocahontas era mais jovem do que você pensa. Você provavelmente já ouviu falar que Pocahontas da Disney está longe da verdade. Pocahontas foi mantida refém e levada para a Inglaterra quando tinha apenas 17 anos. Ela morreu 4 anos depois. Pee-wee foi público. Paul Reubens criou seu famoso personagem Pee-wee Herman no início dos anos 80, o homem infantil que se consolidou nas mansões de sábado da TV. Em 1991, no entanto, as coisas tomaram outro rumo, quando a polícia prendeu Reubens por exposição indecente em um teatro adulto na Flórida. Pee-wee foi público, é o que é pior. Reubens teria se oferecido para realizar um trabalho gratuito em benefício das crianças para o escritório do xerife se as acusações fossem retiradas. As estrelas animadas de seus filmes favoritos provavelmente estão mortas. Free Will, Butch, O Cão Amigo e Incrível Jornada foram todos filmes lançados nos anos 90. Então é altamente improvável que o astro dos filmes ainda estejam vivos hoje. O Walt Disney tinha um lado sombrio. O Walt Disney já foi acusado de ser um péssimo empregador, além de alegações de antissemitismo, racismo e misoginia.
Além disso, a Disney já foi acusada de estar fortemente envolvida em táticas anticomunistas duvidosas. Harry contraiu AIDS enquanto filmava Um Hóspede no Barulho. Kevin Peterhall, um astro de 2,20 metros de altura do filme de TV série Um Hóspede do Barulho, recebeu uma transfusão de sangue depois de sofrer um acidente de carro. No entanto, o sangue estava contaminado com HIV. Ele morreu em 1991. O ator de Alice no País das Maravilhas pode ter sido um cara não muito legal. Depois que fotos de jovens sem roupas foram encontradas em sua casa, o legado de Lewis Carroll foi fundido com a imagem de um autor pedófilo transcrevendo suas fantasias. Hitler supostamente amava Branca de Neve. É relatado que Hitler, entusiasta de desenhos animados, considerava Branca de Neve e os Sete Anões um grande filme. Roy Disney supostamente vendeu o filme para o Ministério da Propaganda em 1938, tornando um dos 50 filmes americanos comprado pelo regime nazista daquele ano. Cinderela é muito mais intensa. A versão dos irmãos Grimm da Cinderela é especialmente mórbida. As irmãs malvadas são encontradas por sua mãe a cortar pedaços de seus pés para caberem nos sapatinhos, mas o príncipe vê sangue pingado e frustra o plano. O Power Ranger Azul sofria bullying no set. Embora amado pelo público, o ator por trás do personagem, David Yost, revelou em 2010 que deixou o programa após anos de abuso constante por ser gay. O Ranger Vermelho matou alguém com uma espada. Ricardo Medina Jr., que interpretou o Power Ranger Vermelho em um Power Ranger Força Animal, estava supostamente trabalhando como stripper masculino quando entrou numa ocasião com seu colega de quarto e fatalmente o acertou com uma espada. Rumptai Duptai pode não ser um ovo redondo. Muitos acreditam que Rumptai Duptai era na verdade um poderoso canhão de propriedade do rei Charles I, usado para ganhar o controle sobre a cidade de Colchester durante a Guerra Civil Inglesa. Uma barragem de balas de canhão destruiu a torre Rumptai e teve uma grande queda, danificando-a. Você nunca verá ET ou extraterrestre da mesma maneira. Pode ter surpreender o fato de que um garoto sem pensar chamado Matheus de Merritt interpretou o ET em várias cenas, usando seus braços como as pernas do ET. Pessoal, cada coisa que acontece no mundo. Fato sombrio que talvez ruínem nossa infância. Todos nós lembramos de coisas marcadas nossa infância. Coisas pensadas especialmente para crianças e que fizeram enorme sucesso. A verdade, no entanto, é que a maioria de nossas memórias de infância são baseadas em adaptações estranhas, segredos obscuros e piadas perturbadoras feitas por adultos muitas vezes estáveis. Se você estiver pronto, clique nessa galeria para descobrir fatos que mudarão completamente a forma como você vê sua infância.